Vamos voltar a falar sobre a tragédia na mina de Itabirito com a repórter Camila Leste. Boa noite, Camila. Como estão os operários que ficaram feridos? Boa noite, Monique. Boa noite a todos. 2 feridos receberam atendimento no local mesmo e um deles precisou ser socorrido, levado para o Hospital João 23, mas já recebeu alta. Ao todo, Monique, 500 pessoas trabalham na mineradora, que inclusive foi interditada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros já havia interditado uma outra barragem que apresentava risco de deslizar. E o local de captação de água de um condomínio residencial da região foi atingido pelos resíduos aí da barragem e o abastecimento de água foi interrompido, Monique. A Polícia Civil de Itabirito vai abrir um inquérito para investigar as causas desse acidente. Monique, eu volto com você. Muito obrigada, Camila, pelas informações. E a ambientalista e superintendente da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, Maria Dalci Ricas, fala agora sobre o panorama inicial e as consequências do acidente. Como o próprio nome diz, são barragens de contenção de rejeitos, né? Ela tem destinação de segurar águas. A água é suja da terra resultante da lavagem de minério de ferro. Então, são barragens importantes, fundamentais, do que chamamos de mineração ambientalmente responsável, mas, ao mesmo tempo, elas têm que ser monitoradas constantemente, porque, sinceramente, em 2014, eu nunca imaginaria que pudesse acontecer novamente em Minas Gerais. Não era para ter acontecido, não podia ter acontecido. Mas, se a gente considerar a história dos barramentos, a quantidade de barragens seguras que tem em outras minerações, a gente só pode pensar que realmente houve falha na manutenção. Mesmo a barragem estando desativada, a empresa é completamente responsável por sua manutenção e garantia de que ela não romperia. Dependendo, né, da quantidade de lama e água que desceu, provavelmente, eu não vi ainda, mas causou um processo erosivo muito grande. Isso já é um dano ambiental grave, porque essa terra que foi... Você teve o carregamento da terra da barragem e teve o carregamento da erosão causada e certamente desceu para um curso d'água. Eleições 2014, o candidato PSDB ao governo do estado pela coligação Todos por Minas, Pimenta da Veiga, se encontrou com representantes de instituições de esporte, cultura e educação. Fernando Pimentel, candidato do PT ao governo do estado pela coligação Minas para Você, gravou o programa eleitoral. Cleide Donária, do PCO, se reuniu com o partido. Eduardo Ferreira, do PSDC, fez campanha em Betim e visitou a ocupação em Contagem. Fidelis Alcântara, do PSOL, panfletou no centro de BH e se reuniu com o comitê de campanha. Tarcísio Delgado, PSB, gravou o programa eleitoral. E Túlio Lopes, do PCB, se reuniu com representantes do partido. Aqui comigo, Carlos Lindenberg, gestor de política do Grupo Bandeirantes. Boa noite, Lindenberg. Qual é o panorama da sucessão estadual hoje? Boa noite. Boa noite, Monique. Olha, é um acirramento da disputa entre o Pimentel e o Pimenta da Veiga. O Pimenta passou a atacar um pouco mais o Pimentel, que faz de conta que não é com ele, porque não interessa ao Pimentel, que está liderando as pesquisas, entrar num bate-boca com Pimenta, de forma que esse acirramento vai dando tom e subindo o tom da campanha para o governo do estado. Mas isso não tem alterado as posições, não. O Pimentel continua liderando as pesquisas e Pimenta da Veiga em segundo lugar. Só que as pesquisas mostram números diferentes, né? Como é que se explica isso? Monique, cada instituto tem uma metodologia. Então, isso mostra realmente essas diferenças. É muito difícil você comparar um instituto com o outro. Mesmo tendo a mesma metodologia, às vezes o plano amostral é diferente. Daí essas distorções de número. Agora, é evidentemente que em toda a campanha a pesquisa é para todos os gostos. E a sucessão presidencial continua bem acirrada, né? Muito acirrada, com a Marina e a Dilma polarizando a campanha, o Aécio ficando para trás um pouco, mas, porém, brigando muito, atacando a Dilma e a Marina ao mesmo tempo. Agora, amanhã, nós vamos ter o Aécio Neves aqui em Minas Gerais, ele vai a Montes Claros, à noite vai estar em Belo Horizonte. E a Marina Silva vai estar, a Dilma vai estar sábado em Belo Horizonte, na companhia de Lula. Será um encontro com a juventude e essa vinda da Dilma aqui, a gente esteve na semana passada aqui em Minas Gerais, mostra a importância de Minas nessa disputa. É preciso que Aécio Neves tome mais cuidado com Minas Gerais. A situação dele aqui não está boa. Ele está em terceiro lugar ainda e corre risco de perder o governo do estado. E isso é grave para ele. E tem até o dia 5 de outubro, todo mundo, né?
Todo mundo, é inexorável. Obrigada, viu, Lindenberg? Boa noite. Boa noite, Monique. Vários focos de incêndio foram registrados hoje em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Somente neste ano ocorreram 560 queimadas na região. Em 2 dias de queimadas, cerca de 75 mil metros quadrados de vegetação foram devastados. Um helicóptero da Polícia Militar auxiliou no combate às chamas e todo o efetivo do Corpo de Bombeiros foi mobilizado na operação. O fogo se espalhou sobre 2 regiões da cidade. Na mata do Morro do Cristo, que fica na Zona Oeste, foram registrados focos de incêndio em diversos pontos. Já na Zona Sul, as chamas atingiram uma vegetação que fica próxima a um parque municipal. Neste ano, já foram registrados 560 incêndios em Juiz de Fora. Já em todo o ano passado, o número foi de 426. A estiagem que atinge Poços de Caldas, no sul de Minas, tem deixado as tradicionais fontes da cidade praticamente secas. Em muitas das fontes espalhadas pela cidade, a cena é a mesma. Quase não há água. No Parque Municipal de Poços de Caldas, por exemplo, a fonte está seca. Ruim para esse casal, que acostumado a caminhar no local, não tem como se hidratar. É uma tristeza ver tudo isso, né? A gente não pode fazer nada, ver uma natureza tão bonita dessa, né? E não tá tendo água pra gente aqui. A gente dava umas 2, 3 voltas, parava um pouquinho, hidratava, tomava uma aguinha, agora já não tem nem água mais. Com a estiagem que tem atingido o sul de Minas, as tradicionais fontes da cidade têm apresentado um volume baixo de água. A do Leãozinho, por exemplo, uma das mais conhecidas, a bica que antes jorrava água, hoje está assim, praticamente seca. Na pista que corta a cidade, várias fontes são um apoio na caminhada. Mas para quem percorre os quase 4 quilômetros do trajeto, encontrar água não tem sido fácil. Concordo sim que faz muita falta para nós, sim. Um dos poucos locais onde ainda é possível encontrar bastante água é a Fonte do Cristo, na subida para a Serra de São Domingos. Diante da realidade, quem pode aproveita para encher vários recipientes. É o caso de Ricardo, que toda semana passa pelo local e abastece os vasilhames. Essa água aqui é muito importante para o pessoal pegar, que está geladinha e é a única que acho que está tendo água agora. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, responsável por 24 fontes existentes na cidade, a baixa vazão se deve à falta de água no lençol freático. Mas o gerente de planejamento do DEMAI garante que com o início do período de chuvas previsto para outubro, a situação deve ser amenizada. São grandes temporais rápidos, então não são suficientes para a recarga do lençol freático efetivamente. Só aí no período de dezembro, janeiro, aí sim a gente volta a ter água em abundância. O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas informou ainda que elaborou um plano para evitar que a cidade sofra o racionamento durante o período de seca que vem acontecendo em vários estados brasileiros, em São Paulo. E segundo o DEMAI, os casos de interrupção no fornecimento ocorreram por problemas no sistema e não por falta d'água. Pelo menos 20 toneladas de lixo são retiradas diariamente na limpeza da Lagoa da Pampulha. Segundo a Sudecap, responsável pelo procedimento no espelho d'água da lagoa, o número chega ao dobro no período de chuvas e 30 homens, com o auxílio de 2 barcos e uma balsa, realizam o serviço. De acordo com a SLU, responsável pela limpeza no entorno da lagoa, entre 10 e 12 toneladas de lixo são recolhidas todos os dias. E entre os resíduos estão animais mortos, restos de construção e também móveis velhos. Esta edição termina agora. Mais notícias da tragédia na mina de Itabirito no Jornal da Band, que começa a seguir. Até amanhã.